Estou fazendo esse vídeo aqui para conversar um pouquinho sobre técnicas de gravação e como otimizar os recursos que você já tem. Esse vídeo está sendo gravado como parte de um projeto agora nesse momento de quarentena, parte do Forró Sem Palavras na versão da orquestra online. Mas eu estou aproveitando também para já fazer um vídeo aqui para o canal do YouTube, porque eu acho que é um conteúdo, é um tipo de material que pode ser interesse para muita gente além do projeto em si. E já divido com vocês um pouco a estrutura desse vídeo. Se você estiver interessado em cada uma das partes, depois eu vou colocar na descrição aqui do vídeo as instruções. Eu vou começar pela parte que eu acho que tem mais gente interessada, falando primeiro sobre técnicas de gravação e equipamentos. A segunda parte vai ser sobre o processo de gravação com guia, no caso o guia deste projeto, a gravação que eu vou mandar para os participantes para eles gravarem em cima. E por último vou falar sobre gravação de vídeo em casa, como otimizar os recursos que você tem em casa, as câmeras que você tem em casa para a gravação de um vídeo. Aproveito também e falo um pouquinho da minha história com gravação para você saber qual que é o meu background, da onde que vem essas informações que eu estou passando para vocês. Eu fiz meu mestrado na Universidade de Miami em Studio Jazz Writing. Era muito mais usado para composição, mas tinha um elemento muito forte aí de práticas de estúdio, conhecimento de equipamentos. Acabei investindo um bom tempo aí fazendo isso. Eu trabalho muito com gravação tanto de áudio quanto de vídeo desde então, e é um pouco dessa minha experiência que eu quero dividir com vocês. Quando a gente vai falar sobre a qualidade de uma gravação, tem uma série de fatores que a gente tem que levar em consideração. O primeiro deles é a qualidade do instrumento e da performance do músico. Não é uma coisa que a gente vai falar sobre isso, porque não é o caso desse vídeo. Depois nós vamos falar sobre o equipamento usado, a qualidade do equipamento. Depois a gente vai falar sobre o espaço onde esse equipamento está sendo usado e o músico está se apresentando, gravando. E depois a questão, uma que é das mais chaves e que aí é o ponto desse vídeo, é como é feito o uso do equipamento disponível e do espaço disponível. Quando a gente fala de equipamento, existe aí uma grande gama de qualidade, de nível de equipamento e também de custo de equipamento. E eu acho que a gente nunca se deve limitar o nosso trabalho, nunca deve limitar a nossa arte pelo equipamento que nós temos disponível, mas dito isso, a gente sempre deve procurar o melhor possível. Eu tenho algumas coisas aqui que eu queria mostrar para vocês para falar sobre opções. A opção mais simples é essa daqui, que é o nosso telefone. O telefone, cada vez a qualidade de gravação, tanto de áudio quanto de vídeo do telefone, vem melhorando, vem aumentando. E eu acho que é uma ferramenta que a gente pode usar só com o telefone e dá para fazer gravações de áudio e de vídeo muito bem feitas. Passado disso, a segunda opção que eu ia falar é quando você tem um telefone e aí você tem um microfone, que é um microfone feito para telefone, que às vezes você consegue usar a tecnologia do telefone para gravar, mas você tem aí um equipamento de gravação, um microfone de mais qualidade do que o telefone em si. Daí nós passamos para o que seria a próxima etapa, que seria trabalhar com um gravador de mão. Esse aqui é um gravador relativamente sofisticado, mas tem outros muito mais simples e que são bons, que são equipamentos feitos para gravação, diferente do telefone que também faz gravação, mas não é o foco de um smartphone. Os gravadores eles são feitos para isso e eu diria que a qualidade tende a ser melhor do que a do telefone mesmo com o microfone. Que geralmente tem microfones, e tem uma estrutura, às vezes você consegue gravar com uma qualidade com menos compressão aqui. E depois a gente passa para o nível profissional, onde você vai gravar em linha direto, se você toca guitarra, se você toca algum outro instrumento, um teclado, um piano, que vai ser gravado direto no computador, ou você vai gravar com um microfone, vamos dizer, um microfone de estúdio, que seria aqui, eu tenho dois exemplos, um de cápsula pequena e um de cápsula grande. Inclusive, é o mesmo microfone, esse aqui é o que eu estou usando aqui em cima para gravar o áudio desta voz. Cada microfone tem microfones melhores do que outros, mas a gente tem que entender como que cada microfone funciona e as capacidades de cada um. Um microfone que funciona muito bem para um instrumento não necessariamente vai funcionar tão bem para o outro e vice-versa. Esse vídeo ele não vai focar nesse tipo de equipamento, porque eu acredito que se você tem um microfone como esse à sua disposição, provavelmente você já entende de áudio. E você já entendendo de áudio, eu acho que é um pouco desnecessário, não desnecessário, mas assim, as informações não vão ser tão relevantes para você, muito do que eu estou falando você já sabe. O meu foco aqui vai ser em conversar com o pessoal que tem
aí ou um gravador de mão desse tipo, ou um microfone para ligar no celular, ou somente o celular. Porque geralmente são essas pessoas que têm uma noção de áudio, mas não necessariamente têm um conhecimento tão técnico ou tanta experiência de gravação. E esse, vamos dizer, é o foco desse vídeo, é conversar com essas pessoas e falar como otimizar a sua gravação. A primeira coisa a ser falada é que você tem que ouvir. O exercício da audição é uma das coisas mais importantes para a qualidade de uma gravação. É você gravar e ouvir como ficou, gravar e comparar com outras gravações que você gosta. Inclusive para os músicos profissionais, muitas vezes quando eu fui em estúdio, gasta-se até um certo tempo experimentando posicionamento de microfone ou diferentes microfones para ver o que soa melhor num determinado músico. E esse processo deve ser feito da mesma maneira com o telefone. Então, se você tem essa ferramenta aqui de gravação, use ela da melhor maneira possível. E como é que você vai fazer isso? Você vai experimentar diversas maneiras e tentar achar o que funciona melhor. Assim como eu falei dos microfones, se cada microfone funciona diferente num instrumento, o telefone também vai funcionar de maneiras diferentes. De repente do instrumento você vai gravar mais próximo, dependendo do instrumento você vai gravar um pouco mais distante. De repente, dependendo do instrumento, você vai achar uma posição diferente, dependendo da emissão de som. E tudo isso é uma coisa que existem métodos, existem livros de gravação que vocês podem procurar, o posicionamento ideal para cada instrumento, né, que foi pesquisado, e mesmo assim há certas controvérsias sobre o melhor posicionamento. E também essa questão da experimentação, que eu já venho aqui insistindo e martelando, que é você realmente ver onde que soa melhor. E vai soar muito diferente. Vamos dizer que você toca trompete. Se você colocar muito próximo do instrumento, a tendência vai ser que ele vai, o que a gente chama de clipar, que vai ter muito som para o que o telefone capta. E o que acaba acontecendo é que isso fica, ele vai saturar, vai comprimir a gravação e vai ficar um som não muito bom. Então, às vezes, vai deixar um pouco mais longe. Outros instrumentos, se você deixar muito longe, você não vai ter uma captação tão precisa, tão próxima, tão presente do instrumento. Então, é uma questão aí de balanço. Geralmente, a minha sugestão é você pensar entre 1 e 2 palmos de distância. Um instrumento que tenha mais projeção, ou que é um instrumento, por exemplo, o saxofone, que tem mais, que o som sai por diferentes lugares do saxofone, você vai deixar um pouco mais longe, porque você não quer que fique focado em um ponto. Um instrumento, por exemplo, um violão, que é um instrumento que tem um pouco menos de projeção, e a maior parte do som sai da boca do violão, você vai achar uma posição ali próximo. E assim por diante. Então aí são dicas para você realmente experimentar e buscar qual que é a melhor qualidade de gravação. Outra coisa importantíssima para a gente conversar é a resolução dessa gravação. Muita gente às vezes faz aí, procura a posição ideal, não sei o que, e vai gravar e grava no WhatsApp ou grava no Facebook. E o que acontece é que esses programas, como eles são feitos para compartilhamento, eles comprimem a qualidade do áudio. Então o áudio é um áudio ruim mesmo. É um áudio que é feito para ser baixa quantidade de memória para envio rápido e não sobrecarregar o servidor. Mas quando a gente quer fazer uma gravação para ficar, né, uma gravação profissional, mesmo sendo feita com telefone, a gente quer gravar uma resolução sem compressão ou com menor quantidade de compressão possível e com a maior quantidade o bitrate, né, o que a gente está dizendo aí com o sample rate e o bitrate, que são as taxas de quantidade de memória, quantidade de informação captada no som. Então, você tem que buscar aí no seu telefone, se já tem um aplicativo ou se você tem algum aplicativo que você pode baixar para você conseguir gravar com a melhor característica possível do seu telefone. A mesma coisa é válida no caso de um gravador. Esse, por exemplo, tem várias qualidades de gravação. Para esse projeto em especial, dessa versão online, dessa orquestra online do Forró Sem Palavras, a gente vai gravar numa qualidade que eu acho que aí é um meio termo que a maioria dos telefones vão conseguir gravar, qualquer gravador vai fazer, quem tem um estúdio vai fazer, que é em 44 e 16, o sample rate e o bit rate, que é uma qualidade do CD. Então nós vamos todos gravarem nessa resolução para depois conseguir mixar e ter um som homogêneo.
Uma última consideração a ser feita aqui é a questão do espaço. O espaço, a acústica do espaço, vocês músicos, vocês sabem disso, que interfere muito a sonoridade do seu instrumento. Então aí uma coisa a prestar muita atenção, além da melhor posição do seu equipamento de testar o som, é de achar o melhor espaço na sua casa, no seu escritório, onde quer que seja que você vá gravar. E o que eu quero dizer com isso? Um espaço que você não tenha ruído, que não tenha barulho de geladeira, que não tenha passarinhos cantando lá fora, que não tenha nada. O lugar mais silencioso possível da sua casa, que pode ser inclusive dentro do seu closet de roupa. E a outra coisa inclusive o closet me leva para esse lado, é a questão de ser um som que ele não tenha uma quantidade muito grande de reverberação. Que, por exemplo, o pior lugar é o banheiro. Pode ser uma delícia as pessoas cantarem no banheiro, porque tem um reverb, mas esse mesmo reverb que numa gravação vai deixar a qualidade do seu áudio muito inferior, porque vai te limitar muito a mixagem. O quanto mais limpo o som tiver, melhor é para mixar. Então, procura um espaço, por exemplo, aqui eu tenho um tapete aqui embaixo de onde eu estou gravando, se você tiver um guarda-roupa, se você tiver qualquer coisa que seja, tente criar um ambiente para você, onde você consiga diminuir a taxa de reverberação, menos eco, né? Para você conseguir um som mais direto e mais puro e sem ruído. Vamos falar agora sobre a gravação em si para este projeto, para o Forró Sem Palavras, nessa versão de orquestra online. Como será feita essa gravação? Eu vou, uma vez composta a música, eu vou fazer o que a gente chama de um click track e uma faixa de referência. Ou seja, um metrônomo, uma faixa de metrônomo, uma gravação de metrônomo, junto com algumas faixas de referência para vocês ouvirem enquanto vocês estiverem gravando. Isso vai assegurar que todos estamos tocando juntos, apesar de estarmos tocando separados, né? Estamos separados, mas todos estamos com a mesma referência, como se fosse aí, entre aspas, um maestro digital dando o andamento e dando as referências. Para essa faixa, eu vou fazer 2 compassos de contagem para depois começar o metrônomo, e o metrônomo vai ter 8 compassos de vazio antes de começar a música. Por que eu estou fazendo com todo esse pre-roll? Eu estou fazendo isso porque eu quero que quem estiver gravando com o celular vá, no começo do metrônomo, depois da minha contagem, bater uma palma. Por que essa palma? Porque eu vou saber aonde começa a gravação e a partir de aonde eu vou alinhar a sua gravação ao começo da música. Então esse vai ser o meu ponto de referência. Para quem está gravando no estúdio, não há necessidade da palma, apesar do que a palma pode ser uma boa para depois juntar áudio e vídeo. Uma vez batida a palma, você vai ter 8 compassos e aí começa a música e você vai gravar por cima da faixa. Importantíssimo dizer que quando você for gravar, você tem que estar gravando com fone de ouvido. Importantíssimo que você esteja, o fone que você tiver, mas que você esteja usando um fone de ouvido. Por quê? Porque esse metrônomo não pode vazar na gravação que você estiver fazendo com o seu instrumento. Se tiver vazamento de metrônomo, a sua gravação é invalidada. Por quê? Porque se eu colocar a tua faixa no meio da música e a sua faixa tem um metrônomo tocando junto, a mixagem final vai ter um metrônomo. E a gente não pode ter um metrônomo no resultado, na mixagem final. Então aí, fone de ouvido. Fone de ouvido, mais uma vez. Fone de ouvido. Tá joia? Uma vez que você gravar, aí é importante você ouvir isso de volta para confirmar que, 1, você gostou da sua performance e 2, que não teve aí o quê? O metrônomo, que a faixa de gravação do seu fone de ouvido não saiu na gravação. Vamos falar agora sobre o vídeo. O vídeo é também um requisito para esse projeto. A ideia é que nós temos o som e a imagem para poder fazer esse vídeo bacana, onde todas as pessoas aparecem tocando em várias cidades pelo mundo. E aí tem algumas questões a serem consideradas. A primeira é que não necessariamente a melhor posição do som para o seu instrumento vai ser uma posição que é boa para a imagem. E o vice-versa, uma posição que seja boa, que você queira usar um ângulo, aí com o seu telefone não necessariamente vai ser a melhor posição para captar o áudio.
Se for a melhor opção, maravilhoso, tudo certo, você grava o áudio e imagem junto. Mas o que eu acho que vai acontecer na maioria dos casos, inclusive considerando o fato de querer usar um aplicativo aí que grave o som sem compressão, é gravar a imagem e o áudio separados. Se você está gravando com equipamento profissional, você pega o seu celular, a sua GoPro, a sua DSLR, a câmera que você tiver, deixa gravando enquanto você grava com o seu instrumento. Se você tiver só o seu celular, você vai ter que fazer aí 2 takes. Você vai fazer um take gravando e depois você vai refazer esse take tocando de novo, mais para o vídeo. Então você vai ter 2 takes. Um take onde vale o som e um take onde vale o vídeo. Como as partes são todas escritas, isso eu acho que vai ficar muito tranquilo na hora de editar e vai parecer como se você estivesse tocando, porque a performance vai ser a mesma e você vai estar tocando, você não vai estar fingindo quando você estiver fazendo a gravação com o seu de vídeo com o seu celular ou outro equipamento que você quiser. Mas é importante entender que a posição de áudio não é a posição de vídeo. E nós precisamos otimizar a qualidade. Esse vídeo é uma conversa aqui, como otimizar a qualidade da sua gravação de áudio e vídeo. Mais uma observação aqui em relação ao vídeo. É importante, uma das coisas mais importantes para o vídeo é a iluminação. O ângulo, sim, mas a iluminação. Geralmente, as câmeras todas, elas respondem muito melhor, elas têm uma qualidade muito melhor, elas têm menos ruidagem na imagem quando tem uma luz adequada. Como, por exemplo, eu tenho uma luz deste lado de cá e eu tenho uma luz desse lado de cá. No meu caso aqui, eu tenho uma estrutura de estúdio em casa. Mas isso eu sou, acho que, um pouco a exceção nesse caso. A maioria das pessoas vão estar trabalhando o quê? Com a luz que tem disponível, com o abajur, ou durante o dia com a luz do lado de fora. De qualquer maneira, é importante que você procure a melhor situação de luz possível para que a sua imagem fique o mais legal possível. Mais luz, melhor a imagem e, como eu falei no áudio, sempre olhar e ver se está legal. Enquadramento também é uma questão, acho que a maioria de vocês já sabem, tem uma noção básica de enquadramento, porque vivemos nessa era digital, onde todo mundo faz vídeos todo o tempo, mas não vale, eu acho que não custa eu comentar aqui, fazer um comentário nesse sentido. A gente vai buscar um enquadramento que não corte nenhuma parte do seu corpo, que você não fique torto na imagem, que esteja, de certa maneira, alinhado com o horizonte, que é o ideal, que você esteja no meio da imagem, ocupando a sua imagem, ou num canto que a gente diz que é 1/3 da imagem, que seria nesse canto de cá, olhando para cá, ou nesse canto de cá, olhando para cá. Isso garante, vamos dizer, são regras básicas aí de cinematografia, de enquadramento. Ocupar o cenário, pôr a imagem em destaque, seja centralizada num terço, no outro terço e buscar a linha do horizonte. Bom, com essas últimas informações eu finalizo esse vídeo e estarei aguardando ansiosamente pela gravação que vocês vão me mandar. Um grande abraço e até uma próxima.